Esses dias eu estou iniciando, falando até várias mensagens, mas eu só vou até metade, que depois o pastor Jaime vai continuar com vocês. Aqui diz o seguinte, e eu sigo para as minhas missões. Olha que coisa linda, eu só vou dar uma pincelada no que eu já falei para entrar em matéria nova. Versículo 7. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Irmão, o maior erro nosso é não examinar o que a Bíblia diz sobre as maravilhas que Jesus fez. Porque ele disse que fazia naquele dia dele, faria nos nossos dias, até a consumação do século. Quando consumasse, não teria mais nada. Aí ele falou mais assim, não se lembrar das multidões das suas misericórdias, nem deram bola, porque Deus foi misericordioso para com eles. Eles foram para o Egito, José do Egito era o primeiro ministro, pegaram uma terra boa, começaram a prosperar, mas esqueceram que o José morreria, o faraó morreria e viriam outros. Ficaram lá 400 anos sofrendo na mão dos faraós. E aí Deus se lembrou dele. Quando Deus lembrou, quando eles começaram a orar. Quando é que Deus vai lembrar de você? Quando você começa a orar realmente, buscando a Deus. Aí Ele vai se lembrar de você. E foram rebeldes junto ao mar, tinha um mar vermelho. Quase que não atravessaram. Deus teve que gritar com Moisés. O que você está fazendo, Moisés? Diga ao povo que marcha, acaba todo mundo lá. E se essas paredes, igual gelatina, dissolver, vai bater água em nós, vai matar gente. Isso só mata inimigo, não mata povo de Deus, não. Versículo 8. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Quer dizer, por causa do nome dele, do poder dele, foi que ele os atendeu. Repreendeu o mar vermelho e se secou, e fez caminhar pelos abismos, pelo deserto. Agora veja o versículo 10, que mensagem tem aqui. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo, tirou eles da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Elas pensavam que ia arrebentar mesmo, mas não sobre eles, sobre o exército de Faraó. Agora veja o que aconteceu nisso tudo. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. É o que Deus quer. Que a partir da bênção que você recebe, você começa a crer nas palavras dele e a cantar louvores. Porque você tem o direito de ser abençoado. Porque Jesus substituiu você. Então você não tem que sofrer mais nada e fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 6, o rei Dario era um homem muito inteligente. O Nabucodonosor já tinha sido derrotado. Os medos e persas tomaram conta do reino e esticaram o reino. O reino deles agora ia do Mediterrâneo até a Índia, muito grande. Aí o Dario, muito inteligente, tinha a unção de Deus, tanto que viu Daniel, que era um dos Judá que foram escravos para lá, e colocou ele na divisão que ele fez. Ele dividiu o país todo, o reino dele, em 127 países, províncias que ele chamou. E cada província dessa, cada país, tinha um presidente. E cada presidente, e cada província tinha os seus, como diz assim, seus estados, para nós entendermos. E tinha um governador em cada um deles. Então ele tinha 127 presidentes, tinha milhares, não sei quantos, de governadores, e cada estado desse tinha os prefeitos, tinha milhares de prefeitos, tinha os capitães, tinha os maiorais, dividia o reino dele como tinha, tanto o exército como ali, como seria bom. E aí podia governar bem. E ele então pegou 3 pessoas para ser sobre os presidentes. E sobre todos, que o presidente era o maior até então. Esses 3 eram, deixa eu pegar o nome dele aqui agora, eles eram príncipes, 3 príncipes. Um deles era Daniel. E o Daniel foi se destacando sobre os outros, porque era o correto, conhecia a palavra de Deus, e os outros então se reuniram, fizeram uma convenção lá, o rei não estava presente. Olha, o negócio é o seguinte, ou nós tiramos esse homem, nós nunca vamos ter boa vida aqui. Boa vida já sabe o que é, né? A gente conhece muito essa história. Aí, como é que nós vamos tirar? Vamos investigar a vida dele. Puseram os melhores espiões, ali, aqueles especialistas, e não descobriram nada.
E agora, o que a gente faz? Temos que arranjar uma coisa. Vamos ver na lei do Deus dele, onde ele está tropeçando. E não tinha. Mas ele tinha um costume de chegar em casa, abrir os braços, abrir a janela e orar a Deus de todo o coração. Já sei. Nós vamos fazer um decreto e já vamos levar para o rei. Ei, nós temos um negócio bom para evitar divisão, tal. O senhor vai assinar esse decreto que fizeram com o maior carinho, fulano ajudou, foi contando aquela história. É o seguinte, por um espaço de um mês, nós vamos tomar conta, hein? Nos estados, nas prefeituras, em todo lugar. Se alguém fizer algum pedido a alguém, ou algum Deus fazer oração, essa pessoa vai para a cova dos leões. Porque nós queremos preservar o seu reino. O Dario ficou entusiasmado e assinou, meteu o carimbo dele lá. E apregou o negócio. Aí dá uns dias, chega, rei, já temos a pessoa certa para o senhor jogar na cova dos leões. Quem? Daniel, que é isso? Rei. O Daniel não fez caso do seu decreto, não. Para ele o seu decreto é de bobo. Nós tivemos testemunhas, só não filmaram que tempo não tinha câmera para filmar. Ele chega em casa 3 vezes por dia, abre a janela e em deboche mesmo, fica fazendo oração em direção de Jerusalém. Olha só, rei. Aí o rei ficou meio furioso. Chamou Daniel confirmou que fazia isso, então quis até quebrar o galho de Daniel, mas não podia. Porque a lei do meia de persa não podia ser feito esse negócio, esse desprezo, não podia ser cancelada. Aí mandou preparar a cova dos leões, e diz aqui o versículo, Daniel 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Profetizou para ele. Olha que coisa séria. O homem tinha o conhecimento de Deus. Tanto que quando ele estava voltando para Jerusalém, o Daniel não voltou, ficou lá. Ele chamou o sacerdote e disse, você vai lá, reforma todo o templo, gasta o que tiver, se você não tiver dinheiro, o tesouro do rei paga. Aí, foi ele que liberou as coisas lá. Então começaram a fazer lá. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel. Porque senão ele ia dormir e alguém podia tirar lá o Daniel e depois colocar. Tinha que ter o anel dele lá. E com o anel dos seus grandes. E todos os grandes lá, os príncipes e os presidentes meteram o anel lá. Para poder dizer que aquilo ali era verdade. E é assim que deve ser feito. Para que não mudasse a sentença de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, jejuando, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, foi com pressa. Chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E sabe o que aconteceu, pessoal? Aqueles mentirosos que fizeram a fofoca contra Daniel, pega ele e as familiares dele todinho e jogaram na cova lá dos leões. Nem tinha chegado lá, os leões já pulavam, quebravam, matavam, fizeram tudo aí. Olha que coisa séria. Esse leões faminto, eu penso que o Daniel escolheu o mais gordinho, deita aí. E dá dormir um sono lá na barriga dele, lá, que a barriga dele é macia, né? A única macia ali. O resto não, a bocada dele acabou com a gente. Deitou ali e dormiu à vontade, louvando a Deus. Amigo, isso é lição para nós. Estamos passando por alguma situação difícil, não vamos abandonar o Senhor. Vamos crer
Daniel continuou orando até que descobriram. Ele sabia porque a notícia passou. Mas não tem problema não. Se eu sou de Deus, Deus me livra. Se você é de Deus, não tem a palavra negativa. Não sei, aparece outro caso aí, isso pode me pegar. Não! Você agora está aprendendo a verdade, a palavra de Deus, está se segurando na palavra. Deus vai honrar a sua vida, porque Deus, o nosso Deus, Ele honra todo aquele que pertence a Ele. E pode ter certeza, hoje Ele trouxe você para você ouvir essa palavra. O que está acontecendo que Ele não me honrou ainda? Vamos voltar lá no livro do Salmos 106, versículo 10. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia. Por que Ele livrou? Por que Ele aborrecia? Porque eles ainda não tinham falado com Deus completamente. E remiu-os na mão do inimigo. Qual o resultado disso? Versículo 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. É aí que nós vamos ser abençoados. Agora, só para não deixar de falar, eu vou lá para 2 aos Tessalonicenses, que eu também estou falando essa semana, todo dia 3 mensagens. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. É lá depois de Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então fica ali. 2 Tessalonicenses, é vizinho da 1 Timóteo. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Irmãos, é muito importante você interceder por uma pessoa que odeia você. Deus, tem misericórdia dela, eu não fiz nada de errado, que é o demônio que está agindo nela. Deus vai abençoar você. A palavra de Deus vai ter livre curso nela e ela vai conhecer a verdade. Isso é coisa de gente que não presta, fizeram fofoca. Essa pessoa não merece o desprezo que eu estou dando. Então, ele diz mais aqui, para que tenha livre curso e seja glorificado como também entre vós. Ela tem que ser glorificada. Graças a Deus por aquela palavra que o missionário falou, o pastor Jaime falou, abriu meu entendimento e eu agora estou com Jesus. Versículo 2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Outra missão da palavra de Deus. Esses que fazem fofoca, que tentam lhe prejudicar, ore por ele, não para eles morrerem, não, isso é bobo não, ele está na sua mão, para ele ser salvo e abençoar você, amém? Acreditaram. Ontem nós tivemos aqui no culto das 9 horas, mas várias pessoas que depois entraram, desfilaram aqui também numa coisa bonita, e Deus quer fazer, pessoal, que nós temos que nos aproximar mais de Deus. Eu tenho falado para as pessoas que Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus tem homens, tem mulheres, jovens, moças, que buscam o Senhor, que clamam realmente, que se envolvem, como Daniel, mesmo com aquela ameaça, você vai ser jogado na cova dos leões. Eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso com Deus. 3 vezes no dia ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Quer dizer, Deus não tem privilegiados. Aquele homem foi com a cova do leão, duvido que ele foi gritando, por favor, não me joguem na cova do leão. Não, ele foi nas mãos do Senhor, numa confiança tremenda que Deus estava com ele, e é o que nós temos que ter. E essa confiança, ela não se adquire por acaso, não, se adquire na comunhão com Deus. Eu sempre cito aqui o Salmo 119, versículo 164, 7 vezes no dia, esse homem louvava a Deus. Ele diz, 7 vezes no dia, te louvo pelo juízo da tua justiça. Daniel, 3 vezes no dia, o que ele fazia? Dobrava os joelhos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 22, versículo 39, e diz assim, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Fazer o que no Monte das Oliveiras? Orar. Ele tinha o poder, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou o versículo seguinte, diz assim, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Eu não trouxe vocês aqui para passear, eu trouxe aqui vocês para orarem. E eles não oraram. Depois dormiram de tristeza, porque a pessoa que não ora, que não mantém a comunhão com Deus, quando ela se vê no perigo, ela dorme de tristeza. O que? Ela se deprime, ela se abate, ela deixa a depressão entrar, a tristeza entrar. Não pode acontecer isso. Então nós temos que aprender a ter oração constante, a oração sempre na presença de Deus. Lucas capítulo 18, aqui eu quero ler com você que é um pouquinho mais. Lucas 18.
Diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando é que nós não devemos desistir da oração? Nunca podemos desistir. Quando? Você vai entender. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Quer dizer, o que ela dizia? Ela pediu o que é direito dela. Justiça é isso, você pede o que é direito seu. O outro pede o que é direito dele. Então, quando você está fundamentado na palavra de Deus, no direito, você não pode abrir mão. Você não deve orar. Aí não tem o se for a tua vontade. Você já está orando de acordo com a palavra. Quando você ora fundamentado nas Escrituras, quando você ora fundamentado naquilo que Deus diz, você não pode desistir, você não pode abrir mão. Ela não abriu mão, ela foi até o final. E diz assim, por algum tempo não quis, o homem não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus e nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. O que ele está dizendo? Eu vou fazer-lhe justiça, quer dizer, vou dar o que é direito dela. Quer dizer, eu não vou quebrar o galho dela, não vou fazer um favor para ela, eu vou dar o que é direito dela. Por quê? Porque ela está reivindicando o que é direito dela, somos nós. Quando nós reivindicamos o que é direito nosso, nós não podemos abrir mão, temos que insistir, nós temos que ser constantes. Como nós ouvimos ali, claramente, nunca desfalecer, não, é direito meu. Lembra de Isaac comigo? Isaac, durante quantos anos? 20 anos, orou pela sua mulher, a mulher dele era estéril, e então o que ele fez? Ele foi lá orar. Foi orar para quê? Para que Deus mudasse aquele quadro, mudasse aquela situação. Por quê? Ele queria ser pai, era um bom desejo, né? Que a sua esposa, a sua amada, fosse mãe, era um bom desejo também, mas não, muito mais. É porque Deus tinha dito a Isaac, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19, a Bíblia fala sobre isso, a fundamentação na oração de Isaac. Ou seja, o que Isaac orou? Orou em cima dessa palavra aqui. Diz, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Nós aprendemos que Isaque quer dizer o quê, pessoal? Riso, quer dizer risada mesmo, porque quando ela falasse para alguém, a Sara que estava grávida com 90 anos, e o Abraão com 100, todo mundo qual seria a reação? Vou rir, não é verdade? Como é que pode? Como é que é? Se ela está grávida, e estou grávida, né? Então foi, ele assim, vai ser um sorriso para todos, vai ser motivo de risada. E com ele, Isaque, estabeleceria o meu conserto, por conserto perpétuo, depois, para a sua semente, depois dele. O que Deus está dizendo? Nele, Isaque, será contada a sua descendência, Abraão. Isaque sabia disso. Então, ele tinha uma palavra de Deus, não poderia fazer o que os outros faziam, tem que ser de Deus, porque ele sabe que o pai dele tinha tido um filho fora, que era a cultura deles, costume deles, não era nada demais, mas que deu muito trabalho, ele não queria entrar no mesmo erro. O que ele fez? Ficou só com a esposa, perseverando, foram 20 anos de oração, no capítulo, eu sei que a maioria aqui conhece, mas no capítulo 25, versículo 19, fala sobre isso. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, que era da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor, por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca concebeu. Quando nós oramos, que eu sempre cito nessa mensagem, que parando aqui a leitura, parece que foi rápido. Não foi, não. Os filhos lutavam dentro dela, né? E disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, de como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de
60 anos, quando gerou, foram 20 anos. Mas por quê? Por causa daquela palavra. Então foi o que o Senhor, no caso da viúva, faze-me justiça, que é dar o que é direito meu. Diante de Deus ele falou, o Senhor é direito meu. O Senhor falou que em mim será contada a descendência do meu pai Abraão. Não desistiu, somos nós. Não desista, sua bênção chega. Lute contra as evidências. Andamos por fé e não por vista. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Então, não é o que eu vejo, é o que Deus falou. O que vai ter na minha vida é o que Deus falou. A palavra que saiu da boca de Deus não voltará para ele vazia. Sempre encontra os fracos. O Satanás não entra na pessoa que tem comunhão com Deus. Entrou é porque você não está. Você deixou o bicho entrar na sua vida. E principalmente você, às vezes, que corre de alguma pessoa que é de Deus. Estou falando para alguma pessoa. Tem muito tempo eu não vejo fulano, mas por que eu não vejo? Deus sabe. Ele não quer ser descoberto. E pobre pessoa vai ficar a vida toda patinando. Teve uma vez numa reunião, estavam lá os pastores, em um certo estado, ele disse, deixa eu me esconder aqui, porque se o missionário me ver, pode me dar um trabalho para fazer. Eu estou procurando trabalho. Eu estou olhando, Deus me ajuda, como é que eu faço mais para o teu reino? A pessoa quando está errada, ela está errada. E sabe quem faz essa sabedoria dela, que é a idiotice? É o demônio, porque sabe, se ela se acertar, ela vai para o céu, mas não quer que ela se acerte, ela não quer se acertar. Fica vermelha a vida inteira, porque errou, continua errando, mentindo. Quando você conta mentira ou mascara a verdade, você está confessando, está praticando o erro de novo. Tem gente que praticou 100 vezes o erro, que não devia ter praticado nem pensamento. Então, verdade é verdade, não tem coisa melhor que você vai fazer isso. E esse pessoal arranja um grupinho, que são pessoas que iguais. Por exemplo, o rei Davi vai falando aqui no Salmo 55, ele chega no versículo 16 com a solução. Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. Meu irmão, não adianta, contra Jacó não vale encantamento, não vale traição, não vale armadilha. A pessoa que é de Deus, Deus a protege e nada acontece com ela. E se acontecer alguma coisa, porque ela também deu brecha, não é porque a outra tem razão, não, é porque ela também bobeou e deu brecha, mas Deus protege e guarda. Aí o Davi diz assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Então todo dia, de tarde por quê? Porque o dia para eles terminava ao entardecer, porque na hora que ia entrar a noite ele estava orando, passava ali um período de oração. Aí ele fala mais, e de manhã, quando o dia nascia, e ao meio-dia orarei e clamarei. Cada momento de você orar é um momento de você entrar em comunhão, se ligar em Deus e clamar mesmo. Meu irmão, se um de nós morrer em pecado, vai ter problema. No mínimo vai ter os açoites que Jesus falou, se não for um pecado mais sério. Mas tem gente que não vai subir com ele não. Está preparando a igreja, não está destruindo a igreja. Se você é um pastor, consagre-se a Deus, uma pastora, mas para não ter problema algum. Porque se você partir do jeito que está, no erro, você vai passar toda a eternidade desse jeito. E com Deus você não vai ficar. Temos que pensar nesse caso. Então ele disse, orarei a Deus e clamarei, tem que clamar, e ele ouvirá a minha voz. Errou, vamos clamar, vamos acertar tudo, vamos recomeçar a vida. Enquanto você cala, o demônio está armando coisa, até um dia que o doutor vai dizer, não posso fazer mais nada por você, acabou. Aí você vem desesperado, mas não dá mais e parte antes do tempo. Está garantido para nós 70, 80, Davi disse. Mas, se Deus permitir, pode ser 85, 95, 120, sei lá quanto, mas garantia bíblica é de 70 a 80 para cada um de nós. E tem gente que já está fazendo hora extra, mas está no erro. Deus está esticando ali a corda, segurando para não falar agora, e ele se perder para sempre. Aí o Davi diz assim, livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam. A alma dele foi livrada em paz, mas a alma do outro está pior a cada dia.
pois eram muitos contra mim. Que coisa feia! O homem era de Deus, não perdia uma guerra, batalhava. Deus disse dele, que é mais do que isso: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Mas estava chamando Deus de mentiroso. Mas não presta, é um impostor, é falso. Quem levantou-se contra o homem de Deus, que era o impostor, era o falso. Aí continua dizendo aqui: Deus ouvirá tudo que estavam falando e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, que é o Senhor, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco teme a Deus. Cada dia estão piores e já não estende o dedo, mas já estão estendendo a mão de acusação. O dedo cansou de ficar assim: esse não presta, esse não presta. Todo mundo que é de Deus está sendo usado, eles inventam coisas, já estão estendendo o dedo. Daqui a um pouquinho não estão entendendo mais não, que já não aguenta levantar a mão de tanta acusação que fizeram, falsa. O que mais que está acontecendo? Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Nós temos uma aliança. Quando você encontrou Jesus como Salvador, nós, os pastores, fizemos uma aliança com você em Deus. Essa aliança é de santidade. Se você é uma mulher bonita, continue bonita para o seu marido. Você não veio para a igreja para ser esposa de pastor, não. Você veio para ser uma pessoa santa. E se tinha problema, é para santificar e continuar. A mesma coisa, o pastor não veio para usar alguém, não. Não, ele tem a dele. Continue. A igreja é esse lugar de santidade. É para vir todo mundo que está sujo e passar pela purificação e se tornar uma bênção para essa sociedade. A sua boca era mais macia do que a manteiga. Eu tinha um escritório de corretagem no Rio, quando lá para meus 20 e poucos anos, depois que eu tive confecções, tudo, eu sempre fui empresário. E tinha um paulista que trabalhava lá, não sei o nome dele, eu estava falando até para o pastor Jaime. Ele era gordinho, mas que homem educado. Um dia disse para esse amigo: não dá para ir trabalhar não, junto não. Você procura outro local que não dá, porque eles mentiam para fazer negócio. Eu tinha que desmentir a coisa depois, às vezes ficar no prejuízo. Eu vou só lamento, mas esgotei a paciência. A partir de agora você pode sair e procurar outro local. Ele saiu e foi e procurou. Porque não dava para ficar com um mentiroso daquele. Quer dizer, chega um momento que vamos dizer assim, a sua paciência explode. Mas ia conversar com um cara desse? Disse, não. Depois a gente chamava até de anjinho barroco, porque só tinha aparência de anjo. Dentro não tinha nada de Deus ali dentro. A sua boca era mais macia do que a manteiga. Cuidado com esse pessoal, hein? Mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Fuja dessa pessoa. Peça a Deus para livrar você, porque amizade com esse tipo de pessoa é prejuízo. Mais cedo ou mais tarde vai dar um prejuízo muito maior do que já deu até hoje. É melhor você fazer só: você não me deve nada não, pode seguir sua vida, vai se acertar com Deus lá, mas aqui não tem mais lugar para você, do que ficar com paciência e tudo, e uma hora dessa apronta uma que vai até envolver você que está inocente na coisa. Mas Ele cuida dos inocentes. Amém? Pode ter certeza. Uma vez um cidadão falou comigo que ele podia ter pego AIDS. Eu não vou contar os casos não, mas não foi pecado não, entendeu? Foi um negócio de um barbear aí que, quase que eu falo, o pai falou que pode usar, eu sou seu pai, eu não tenho problema nenhum. Um mês depois o pai morreu, e no enterro lá o médico estava lá e disse: doutor, por que meu pai morreu? Você não sabia que ele tinha AIDS não? Não contou para vocês? O problema dele era AIDS. Aí ele veio tremendo falar comigo: que missionário agora? Foi assim: você continue em paz, porque Deus guarda os inocentes. Fez exame uns 10 anos, 2 vezes por ano. Não dava nada, doutor, não, você não contraiu nada. Deus guarda os inocentes. E não respondia. Aí nós já vimos isso. Mas quando a fé deles cresceu, Jesus já entrou em casa, eles chegaram e Jesus então fez a cura. O versículo de número 31 diz assim: mas eles, tendo saído, os 2 cegos,
divulgaram sua fama por toda aquela terra. Jesus disse para não falar para ninguém, mas ninguém aguenta quando Deus faz uma obra. Quer contar porque é como se fosse um muito obrigado ao Senhor Deus. Mesmo com a ordem de Jesus, eles foram lá e contaram. E diz assim, e havendo-se eles retirado, que eles saíram, tinha um problema sério ali. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aquela pessoa que é nervosa, que não age normalmente, apesar de não poder falar, ela fica chateada e faz algumas coisas, não porque ela quer, mas porque dentro dela, nesse caso, havia um espírito maligno. Nem sempre a pessoa tem um espírito maligno, mas tem casos que tem. E quando tem, se faz o quê? Se expulsa. A palavra certa é expelir o espírito maligno. Jesus, como é que você expele? Lá na roça, quando um boi pegava lá um berne, uma coisa assim, o que fazia? Apertava o couro dele até aquilo pular para fora. Aí pulava, você passava um remédio, estava livre. Não adiantava ficar alisando ele, você vai sair, que coisa nenhuma. Tinha que apertar, o bicho sentia que estava fazendo força mesmo, apertando ali, saía e acabou. Assim é com o demônio. Quem tem um espírito mau sabe que tem, porque ele não se controla às vezes. Quando dá por si, já fez. Então o que faz? Procura um pastor que acredita no poder de Deus, contra para ele a coisa que ele vai expelir esse espírito maligno. Aí veio um mudo e endemoniado, trazido por alguém. Trouxeram-lhe, várias pessoas trouxeram. Vamos levar aquele cidadão lá para Jesus dar jeito? Traga para Jesus todo mundo, até aquele que diz que não crê. Em poucos dias, ouvindo a palavra e vendo Deus operar, ele vai começar a crer. A libertação já começou desde o dia que ele veio, mas agora vai se apressar, porque ele agora está conseguindo a fé que lhe dá poder para mandar o mal embora. Aí diz assim, e expulso o demônio, e ele vai ser expulso, falou mudo, e a multidão se maravilhou dizendo, nunca tal se viu em Israel, nunca houve coisa igual. Irmãos, o que Deus está fazendo hoje, não tem coisa igual. Nós estamos vendo Deus curar a gente completamente inutilizada para a vida. Quando o doutor diz, não tem mais nada para fazer, ele está certo, não tem. A parte médica tem limite, mas Deus, quando o homem não pode, se Deus for permitido, ele entra em ação e faz a obra. Aí o povo disse, nunca tal se viu Israel, mas os fariseus sempre têm. Você não pensa que eles acabaram quando acabaram, não. Infelizmente, tem bastante. E às vezes tem uma carinha de anjinho barroco, mas por dentro só Deus sabe o que está ali dentro. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios. Fala, verdade. É verdade que ele expulsa os demônios. Pelo príncipe dos demônios. Agora já mudou a coisa. Quer dizer, Jesus não era mais cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do demônio. Não fale isso não, que você pode se tropeçar na vida para nunca mais levantar. Seja uma pessoa verdadeira. Se você não entende, entendeu, não entendeu o que aconteceu, mas que aconteceu, os meus olhos viram. E depois Deus vai fazer você entender também, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por todos que têm qualquer problema, uma dor, um caroço, um defeito físico, aqui e que está em casa, em qualquer lugar do mundo. Nós estamos traduzindo para muitas nações, agora em várias línguas, o que está acontecendo aqui. Quero que você que veio buscar essa oração, fique em pé, mas se você crê, se não crê, não fica não. Não, eu não vou ficar porque eu não creio. Então você vai ser estatística negativa. Não, eu creio, eu quero, eu vou tomar posse da bênção. E você que está em casa, a mesma coisa. Fica aí em pé diante do televisor, da mídia social que você está participando. Curva a cabeça e feche os olhos e diga assim, Senhor, o meu problema é este. Fala para ele qual é o seu problema, baixinho, ninguém precisa ouvir não, só ele que vai ouvir. Eu vou unir a minha fé com a sua e vou orar agora. E você que está lá no hospital trabalhando essa hora, Deus também está aí para lhe curar. E você sabe que está precisando, então creia agora. Eu começo orando dizendo, Pai, eu estou entrando em oração em favor de todo aquele ou aquela que está precisando da
tua bênção agora. Essa pessoa que tem uma dor que não sai de jeito algum, que tem um defeito físico, ó Deus, que o joelho não dobra, Pai, que o tornozelo é duro, parece que é de ferro, Pai, o molejo acabou, pois Pai, agora eu vou mandar esse mal embora no nome de Jesus. Eu estou ligado em Ti e quero ver o Senhor operar. Chegou a sua hora agora, que eu estiver mandando, você manda também, creia. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a obra do diabo na sua vida, e eu digo agora, o espírito maligno, você vai sair, você vai bater em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou falando em nome de Jesus. Você entrou nessa pessoa há muito tempo, e você só está destruindo ela. Ela reclama de tudo e de todos, mudou completamente, mas quem vai mudar é você. Você vai sair daqui, vai lá para o seu covil de ladrões, você vai sumir dessa pessoa agora, hein? Eu estou te mandando, e pega a sua doença, a sua dor, pega agora a sua paralisia, vai pegando agora o mal que você colocou nesta vida. Eu não permito a sua continuação. Eu exijo agora, você que está no dedão do pé direito, que está em petição de miséria, saia daí agora, que eu estou mandando. Não estou pedindo, estou exigindo. Das panturrilhas também agora, saia com todo o seu inchaço, com todo o seu mal. Vai embora agora da garganta, vai saindo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Sai desta vida agora. Pai, eu declaro que quem orou comigo, em nome de Jesus, está curado e liberto. E você diz amém. Vai começar no outro, mas eu vou Romanos 11:7, depois eu vou para esse aqui. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Nós somos eleitos de Deus. Daqui a pouco, na segunda parte, eu vou falar da eleição, essa semana todinha. Porque a gente tem que entender isso. A gente fica aqui achando que é bobeira. Não é bobeira, está na Bíblia para estudar. Um advogado que olha para um artigo e diz assim: isso aqui é bobeira. Depois o cliente dele precisava do entendimento, ele não tem, e a pessoa é condenada. E o médico, na hora da aula, não, hoje eu não vou na aula não, eu sei que é importante, depois eu aprendo. Não aprendeu, na hora da cirurgia lá, o que eu faço agora? Talvez tenha que pegar um outro, você sabe, isso aqui para mim faz, que eu posso fazer barbeiragem aqui. Nós temos que estudar a palavra de Deus. 11:7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas eles foram para Canaã, mas não era isso, aquilo era tipo. Mas os eleitos alcançaram, qual é? A terra da promessa espiritual. Esse entendimento que Deus nos deu, a terra que simboliza esse entendimento, manava leite e mel. Esse entendimento mana riquezas para nós. Mana, sai da terra. Então nós temos que aprender. Era tanta abundância de leite e mel que dizia que ela manava lá, que era uma terra próspera, mas eles não alcançaram a verdadeira terra. E os outros foram endurecidos, não alcançaram, ficaram endurecidos, não quiseram Jesus. Vão querer, os filhos vão querer, daqui a uns anos você vai ver. Tomara que nós estejamos vivos para ver essa mudança, que eles vão converter em quantidade grande. Hoje tem como sobre ele assim um véu que não deixa de entender que Jesus é o Messias. Mesmo todas as profecias do Velho Testamento falavam do Messias, bate com Jesus, e eles não acreditam. Mas é uma deficiência que não adianta tentar convencer, tem só que interceder. Já tem muita gente deles convertido. Um dia desses mostraram uma festa em Jerusalém, milhares de pessoas louvando a Deus, enaltecendo o Senhor Jesus. Mas ainda vai ter essa mudança completa. Então, voltando aqui agora. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Quem são os eleitos? Que aceitaram Jesus, eleito de Deus. Esses alcançaram, nós alcançamos. E para que nós alcançamos? Para poder desfrutar, mas não estamos desfrutando, irmãos. Eu não quero ninguém religioso na Igreja da Graça. Eu quero gente praticante da palavra, estudante da Bíblia, discípulo de Jesus.
O religioso não quer nem saber das coisas. Não, é que a igreja manda, né? Tem que ser desse jeito. Não, quem manda em nós é Jesus, a palavra de Deus, e Ele vai nos orientar. Amém? Tem muita coisa boa para hoje aqui. Eu quero estudar com você. Aqui começa o seguinte, eu vou ler todo o versículo, mas eu vou ficar só na primeira parte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o quê? A geração eleita. Deus elegeu a gente, o nosso pessoal, todinho que já aceitou Jesus, e os que vão aceitar, está todo mundo convidado para ser a geração eleita dele, aquele que tem o direito de tomar posse da terra prometida, não da física, mas da terra espiritual, porque tudo é no entendimento. Na hora que nós entendermos como é que nós devemos proceder, os males que temos sofrido, as doenças, as dores, as perturbações deixam de existir, a miséria vai embora, os nossos sonhos começam a ser realizados, não por mágica, porque nós somos os obreiros que faremos a obra de Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, então a gente tem que prestar atenção. Bom, eu sou a geração eleita. O que está faltando para mim? Da parte de Deus, nada. Está faltando da minha parte, eu crer. E eu começar a me aproximar diante de Deus, falar, Senhor Deus, o Senhor disse que eu sou a geração eleita. Eu nem entendo o que é isso. O Senhor vai me mostrar na tua palavra, o Senhor vai me ensinar. Eu não posso ficar aquém daquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu sou a geração eleita. Eleita para quê? Para participar das promessas, para participar do poder dele. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio como Deus, não. Ele veio, ele era Deus com o Pai. Está lá em João 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Versículo 3 agora, 1:3. E todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. Sem ele, Jesus, nada se fez. Então Jesus era importante, mas não podia vir como Deus. Aí não seria uma salvação completa. Ele então se despiu das prerrogativas divinas, do poder, se aniquilou. A Bíblia diz que ele se aniquilou a si mesmo, para poder tomar nossa forma. E tomando a nossa forma, se achou na forma de homem, e de um condenado, um homem condenado. Nele foram colocadas as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas transgressões. Para quê? Para que nós fôssemos eleitos. Ele morreu, primeiro crucificado, nós estávamos crucificados com ele. Ele então morreu, nós morremos com ele, foi sepultado, fomos sepultados com ele, que ele estava nos representando. Ele venceu o diabo, despiu o diabo de todo o poder que ele roubou de Adão, quando Adão caiu na mentira do diabo. Então o diabo já não tinha mais o poder. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, estava tudo com ele, não deixou aqui para o diabo pegar de volta não, nunca vai pegar. E quando ele voltar agora, é para aniquilar com o diabo e com tudo que tem coisa errada. Agora, quando nós entendemos isso, então eu tenho que aceitar Jesus. Nós aceitamos. Não só aceitar, eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que ir para a igreja aprender mais de Jesus, servir a Jesus. Aí a pessoa começa a orar, não sabe nem falar com Deus, mas Deus me ensina e Deus vai ensinando. Ela começa a ter vitórias, ajudar outras pessoas. Daqui uns dias essa pessoa é um verdadeiro cristão. Ela está atingindo a estatura de Cristo. É assim que nós devemos fazer, para que um dia nós possamos ir para o céu com Jesus. E não ficar aqui no mundo cheio de pecado, de coisa errada, e achando que Deus vai ser bonzinho na última hora. Não, porque salvo uma vez, salvo para sempre. Jesus não falou isso. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você que está de brincadeirinha aí, cuide de se mudar e se consagrar a Deus. Do contrário, você vai ter nada. Eu já cansei de ver gente que estava
quase conseguindo ser aquela pessoa de Deus, mas que resolveu olhar para trás, ver o demônio e sair e se desaparecer. E hoje estão derrotados. Aí começa a contar vantagem, que fez isso, fez aquilo outro, que eu sou. Meu irmão, Deus já me usou fazer muita coisa. Ele usou, mas eu não fiz nada. Eu sou simplesmente um servo. E o Zezinho, a Mariazinha, que nada são, vou processar minha igreja, vai para a justiça, depois quebra a cara, porque até lá foi provado que a pessoa estava errada. Nós temos que ser de Deus, porque nós já fomos a raça eleita, vós sois a geração eleita. Somos uma geração eleita por quê? Porque Jesus pagou o preço. Então ele teve o prazer de nos apresentar ao Pai eleitos. E aí o Pai nos trouxe até Ele entrou em nossa vida, nós entramos na dele, e aí, meu irmão, é só agora se consagrar e aprender, não é religião, é prática da palavra, é obedecer o que está escrito aqui, é invocar a Deus. Você pode conseguir o seu milagre, por maior que ele seja, mas desde que você se enquadre em Jesus. Mas com Jesus era diferente. Era, sabe como é que era com Jesus? João 5,30. Vamos lá em João 5,30, depois eu volto mais aqui, tá, pessoal? João 5,30, Jesus diz o seguinte, para que eu aprenda e você aprenda. Vamos ver agora, estudando bem devagarinho, para não perder a palavra. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Não pode, então ele é mentiroso. Presta atenção, eu falei, ele despiu-se das prerrogativas de Deus e veio como homem, limitado como nós somos. Ele veio nos mostrar que nós podemos ser usados pelo Senhor Deus. Então, ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, nada. Não, Jesus pensava, eu vou lá em Jericó fazer uma reunião, vou abalar Jericó. Não, o Pai falava com ele. Daqui a pouquinho você vai ver isso. Dele próprio ele não tomou decisão nenhuma. A pessoa vinha, ele ficava olhando e sentindo de Deus, tinha que falar, e falava para a pessoa. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e foi aos céus, ele hoje, vamos dizer que é o primeiro-ministro do mundo espiritual. O Pai é o Pai, o Rei, que é o que domina tudo, mas ele é que executa. O Pai colocou ele lá, tudo é com Jesus, está lá em Hebreus 4, 12, 13, é com ele que temos de tratar. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aí diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, não pode. Como ouço? Então ele ouvia. É o que nós temos que ouvir, entender, não é que a gente vai ficar ouvindo voz, não. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque ele ouviu. Ouviu de quem? Do Pai. O Pai não mente. Ele não mente. Mas ele estava como homem. Mas tinha que ouvir do Pai. Aí, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O dia que você tiver na vida, só um desejo, buscar a vontade do Pai. Se você é um pastor, a sua igreja vai explodir de gente, tanta gente. Você vai buscar a vontade do Pai e vai fazer a vontade do Pai. Mas tem às vezes um Zezinho que nem começou a pregar, qualquer dia eu grito a minha independência. Aí eu fundo a minha igreja. Você sabe o que diz Apocalipse, Provérbio 18:1? Busca seu próprio interesse aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Já foi derrotado no início. Não vai ser, já foi. Já aceitou o demônio. É como ele casa e a chama não é a mulher que eu queria. Mas um dia eu vou buscar aquela outra lá. Já está em adultério. Acabou. A Mariazinha é que é dele. E a Mariazinha não tem que buscar um outro, não. É o Joãozinho que é o dela. Então nós temos que ser fiéis. Mas aí vai e faz. Entra demônio e transtorna toda a vida. E aí o demônio fala, não fala que você fez, não confesse, para você não ser salvo. Porque senão ele vai te dar um tiro. Nada disso vai acontecer.
ou ela vai te dar um tiro. Nada disso. É o demônio mentindo para você, já está na mão dele. Aí você vem, às vezes, com mensagem na igreja, que você acha até que falou bem, outro que conhece a palavra de Deus está bem distante da palavra. Vamos ficar na palavra? Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, a minha determinação é operante, ele está dizendo. Eu sinto do Pai e determino que a pessoa pegue a sua cama, põe no ombro e ande. Essa determinação é justa. Por que ela é justa? Porque o Pai falou com ele, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. Temos que andar com ele. Mas missionário, eu não consigo. Pois é, você está tão na carne, no natural, que você não consegue perceber pela palavra de Deus. Ela não brota aos seus olhos. Aí você fica, o que eu vou fazer? Voltar, aceitar Jesus e tirar tudo que não presta. Eu sou fiel. Um dia o filho do pastor meu na minha mocidade foi me visitar. Aí nós estávamos conversando lá e disse, eles são americanos, o irmão Soares. Ele até não fala como americano, não fala, claro, o pai dele é que falava assim. Mas já está no céu com Jesus há muito tempo. Aí ele falando que ouvia o que Deus está fazendo e tal, através da gente. Eu falei, posso falar uma coisa para você? Pode. O seu pai não foi inteligente. Em certo sentido, foi até burro. Por quê? Ele não enxergou em mim o homem fiel que eu sou. Se ele tivesse me usado, me colocado no centro da Amazônia, e não me tirado, até hoje estava lá pregando. Se ele tivesse me colocado em Soares, o Nordeste é para você abrir igreja nossa. Eu acho que quase toda a cidade já tinha uma igreja. Que vocês tinham nome, vocês tinham recursos, e eu ia trabalhar e abrir em tudo quanto é cidade. Mas não enxergou. A gente tem que enxergar aquilo que Deus está mostrando, porque Deus não faz coisa alguma sem falar para o seu amigo, para o seu Abraão, o que ele está fazendo. O Abraão vai entender. Você precisa ser esse Abraão, entender que você agora ganhou a terra da promessa para você e para os seus descendentes, espiritualmente falando, para trazer toda a família. O reino de Deus é poder de Deus em ação e para você ser usado pelo Senhor Deus. Graças a Deus por isso. Mas eu vou voltar depois aqui, não hoje. No próximo culto começa ali, tem mais coisa. Nós vamos agora para Isaías 65, 22. É outra promessa linda que nós temos aqui do Senhor Deus para nós que somos dele. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem. Então nós vamos edificar para nós habitarmos com aqueles que Deus está nos dando para levar para o céu. Não serão outros, a gente vai ficar lá de fora, não. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, fica indefinidamente. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Mas é nossa bênção. Nós podemos ter certeza. Ah, mas essa pessoa já está velha. E qual o problema de estar velha? Tem muito novo que não pensa igual ela, não faz. O que ela faz não é usado como Deus está usando. Quem quer um pastor bonitinho, tá bom. E tomara que tivesse todo mundo novinho, já bonitinho, para aprender, né? A palavra de Deus. Tem que mudar de opinião. Eu quero o que Deus dá. Pode ser um jovem de 18 anos, pode ser um homem de 88. É Deus que faz a obra. Eu quero saber que eu estou sendo alimentado, essa pessoa tem autoridade para mudar a minha vida. E Deus vai fazer você mudar. Amém?